muitas oportunidades aqui de trabalho. Já usamos AI, tanto na Angels quanto em outras empresas onde eu sou sócio, e a AI realmente está fazendo muitas mudanças. E qual é a oportunidade aqui? A oportunidade é para que vocês consigam, né, avançar no mercado de trabalho, gerando resultados aí, dentro de um ambiente em que a AI cada vez mais vai tomar o espaço daqueles que fazem as tarefas, os trabalhos repetitivos. Então, são 2 tipos de oportunidades de trabalhos aqui, que a gente vai apresentar hoje para vocês, para 2 tipos de pessoas. E a base de estudo aqui para a gente chegar a essa proposta para vocês é uma base muito ligada ao perfil pessoal, ao perfil emocional de cada um. E hoje em dia, com os avanços da neurociência, com os avanços da tecnologia, hoje é muito fácil e muito possível a gente identificar perfis comportamentais apenas olhando o rosto da pessoa, apenas olhando o formato físico da pessoa. E eu me especializei nisso também, e um pouco desse conhecimento eu vou ajudar vocês que, a partir daqui, quiserem seguir conosco, a se conhecer melhor, para que a gente posicione vocês melhor. Ou numa equipe de Digital Angels, ou numa equipe de Digital Hunters, ok? Então, aqui começa aqui a apresentação. Eu vou avançar aqui agora, mostrando para vocês um gráfico aqui, um quadrante aqui, para vocês que, caso ainda não viram, possam entender o que está acontecendo no mercado de trabalho. Esse material aqui, ele foi a primeira vez apresentado em 2016, pelo Kai-Fu Lee. Kai-Fu Lee era um consultor da Apple, naquela época ele estava saindo da Apple, ou seja, 9 anos atrás ele trouxe isso e, de fato, tudo que ele mostrou lá já está acontecendo. Então, AI não é nada novidade para quem sabia o que já estava por vir. E o que está avançando rápido aqui agora, na verdade, é só a ativação daquilo que já foi planejado há pelo menos 10 anos atrás, tá? Então, este é o futuro profissional das pessoas, é o tipo de concorrência que as pessoas vão passar, que vocês vão passar, que nós vamos passar, e a questão de posição aqui nesse quadrante é determinante para o sucesso profissional de cada um de vocês, de cada um de nós. Então, aqui nós temos, são 4 linhas, né, de entendimento. Profissionais que trabalharem a tarefas que necessitem de mais otimização, ou seja, fazer mais por menos, ou fazer mais com menos, ficam nesse quadrante aqui. O mouse está aparecendo aí para vocês? Assim, né? Tá, né? Perfeito. Então, quanto mais otimização a tarefa, o trabalho de uma pessoa exigir, ela vai ter que se posicionar num desses 2 quadrantes, ou seja, no lado da esquerda. Se você tiver menos, né, necessidade de otimização e mais, né, compaixão, ou melhor, menos compaixão, você precisa interagir menos com pessoas, você vai estar nessa parte de baixo do quadrante. Se você precisar de mais criatividade ou estratégia no seu trabalho, você estará nesse lado do quadrante. E se eu for fazer alguma tarefa, alguma atividade, a empresa que for contratar precisa de alguma tarefa com mais compaixão, ou seja, com mais empatia, você estará nesse lado do quadrante. O que significa isso? Se você tiver uma tarefa que precise de otimização e compaixão, você precisa interagir com pessoas. Então, você vai se misturar com a AI. A sua atividade ela vai ser misturada com... Se você estiver numa tarefa que exige otimização e não precisa de compaixão, ou seja, é uma tarefa repetitiva, mais fria, você vai estar sendo substituído por AI, não tenha dúvida disso. Se você estiver numa tarefa que não precisa de compaixão, uma tarefa mais fria, mas que precisa de criatividade e estratégia, você vai dividir esse espaço com a AI. E a única área segura para que as pessoas continuem sendo elas, né, as principais protagonistas das atividades, vão ser em áreas que precisem de compaixão, criatividade e estratégia. Então, nessa área, segundo Kai-Fu Lee, naquela época, é a área onde os seres humanos vão, de uma maneira ou de outra, ganhar mais dinheiro. Ou seja, quanto mais compaixão, quanto mais empatia, quanto mais necessidade de interação com pessoas, de forma direta, quanto mais o cliente desejar isso, mais a probabilidade de ter um ser humano ali trabalhando, se for para otimizar processos, com AI. Se for com criatividade e estratégia, só o ser humano. Então, com menos compaixão, tarefas mais frias,
Quanto mais fria for a tarefa, otimização fica nessa quadrante, e nessa outra parte aqui, quando a gente tiver necessidade de criatividade e estratégia. Então, de forma mais objetiva, aqui, AI é quem vai fazer dinheiro, é a AI que vai, né, assumir o posto de trabalho. E aqui é o ser humano nessa posição, tá? Então, com base nisso, a gente vai trazer, eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente, nos próximos 15, 20 minutos, alguns números, alguns dados, e depois, a partir das 10, a gente vai entrar numa outra fase aqui da apresentação, que é, de fato, mostrar quais são, né, as atividades, quais são os produtos que vocês vão poder ter acesso, né, e trabalhar com a gente a partir daqui, tá? Então, alguns dos números que eu trouxe para vocês, isso já são números reais que já estão acontecendo, os principais benefícios observados entre empresas que já usam AI, né, está assim, 72% no ganho de eficiência e produtividade, ou seja, aqui, nessa área aqui, eficiência e produtividade, já está sendo observado 72% de ganho, tá? A gente mesmo, em uma das empresas, já está operando AI, já tem atendimento AI, e, sinceramente, está sendo bem bacana. É difícil um profissional competir com AI, né? Um poliglota, né? Para quem viu nas minhas redes no LinkedIn, esses dias eu soltei lá uma filmagem de uma pessoa aqui que mostrou um atendimento no drive-thru. Você ter um atendente poliglota num drive-thru é, de fato, algo bem interessante para qualquer empresa. Então, enfim, é uma concorrência difícil de competir, né? Pessoa com máquina. 58% de melhoria no atendimento do cliente, ou seja, o atendimento fica melhor. E 46% na redução de custos. Então, não preciso nem falar que AI não pede férias, AI não fica doente, AI não tem dificuldade para fazer uma tarefa 24 horas por dia, não tem lei trabalhista para isso, não tem nada que impede a AI trabalhar o tempo todo, né, e atendendo múltiplas pessoas ao mesmo tempo. Então, a oferta de empregos cairá cerca de 60% nos próximos 2 anos. Mas que tipo de emprego? O emprego que envolve aquelas funções dentro daqueles quadrantes. Então, algumas outras atividades, como essas que eu vou mostrar para vocês aqui, é, de fato, uma oportunidade de virada de chave, vocês ir para um outro ambiente de trabalho, tá? Então, o fim dos empregos comuns em escritórios será o maior já visto, não tenham dúvida disso. Escritórios como esses aqui, que eu trabalhei alguns no Brasil, sinceramente, muitos desses postos aqui são postos frios, que precisam apenas de otimização de tarefas, de análise de dados, de análise de informações. Tranquilamente a AI vai tomar conta de muito desses postos. Então, aqui a gente tem a questão das lojas com menos vendedores. Isso, na verdade, já é uma prática. Quem faz venda, né, quem tenta fazer venda, geralmente alcança menos clientes, convence menos clientes do que quem tenta fazer atendimento, um atendimento real, personalizado, e para isso precisa ter atendentes treinados. Então, as lojas com menos vendedores e mais atendentes treinados. Porque quem continuar comprando em lojas e que for querer ser atendido por pessoas, vai em lojas físicas. Agora, quem não se preocupa muito isso, já compra online e está tudo certo. Ou seja, ela não precisa da opinião do vendedor, ela não precisa da opinião do atendente, ela não precisa perguntar o que ele acha, que muitos clientes, às vezes, compram com base nesse tipo de apontamento de uma outra pessoa para dizer se está bom, se não está, o que ela acha, enfim. Esse tipo de atendente já era demandado nas lojas físicas e vai continuar sendo demandado para aquelas pessoas que querem um atendimento personalizado. Então, lojas com menos vendedores e mais atendentes treinados vão concorrer ainda mais ativamente contra os e-commerces e os marketplaces, ou seja, e a própria AI. Então, muitas dessas lojas já têm a sua versão online, já trabalham com ela, e vão cada vez mais concorrer entre si. Então, pessoas atendendo pessoas ou sistemas atendendo pessoas. Então, vai haver uma divisão no mercado. Daí vocês vão começar a entender o que é o Digital Hunter e o que é o Digital Angel dentro desse ambiente todo. Ranking dos países que mais compram online. Então, eu trouxe aqui alguns dados com destaque nos Estados Unidos, até porque essa oferta de trabalho para vocês é para trabalhar com o público americano, tá? E o público americano não significa apenas os que falam inglês, mas com a comunidade brasileira na América que só cresce, cada vez mais cresce nos últimos 3 anos, isso aqui está crescendo de forma exponencial. Então, no Brasil, 49%, né, das vendas já são feitas online, 77% das vendas já são feitas nos Estados Unidos, são feitas online. Ou seja, o público americano compra ainda bem mais do que o público brasileiro, de forma online. E aqui,
onde eu tenho que mostrar para vocês que está o dinheiro. É aqui onde estão as oportunidades de ganho, e no online, graças a Deus, é uma forma de você alcançar mais pessoas, mesmo não estando na mesma região que elas, né? Tá aqui o exemplo, estou aqui nos Estados Unidos falando com vocês. Aí vem algumas informações aqui bem interessantes, tá? O que as pessoas mais procuram na internet nesses dois países? Então, a gente fez um levantamento, né? Para muitos, talvez, de vocês, isso aqui não seja uma novidade, mas para alguns, sim. E preste atenção no ranking, no top 1, top 2 e top 3 de cada país. Então, nos Estados Unidos, a maior procura, né, de serviços ou produtos digitais ou produtos na internet que ligam a necessidades está nos relacionamentos. Então, a maior busca hoje na internet está nos Estados Unidos por coisas que estejam de uma forma direta ou indireta ligada a relacionamentos. Beleza e bem-estar é o segundo no ranking. Terceiro, saúde. E quando a gente fala saúde aqui, entendam, saúde física e mental, tá? Principalmente mental. Nos Estados Unidos, isso está crescendo de uma maneira muito grande, tá? Finanças é o quarto no ranking de procura, produtos ligados a finanças. E quinto, produtos de ordem geral, são produtos que se compram no e-commerce. Beleza e bem-estar, Roberto, também compra no e-commerce? Sim, é um produto, mas ainda assim a gente traz aqui porque está ligado à autoestima, ou seja, são coisas ligadas à pessoa. As necessidades aqui nos Estados Unidos, as 3 primeiras necessidades estão ligadas à pessoa, ou seja, a ela, a si, diretamente, tá? Então, isso é interessante de analisar. No Brasil, inverte um pouquinho a ordem, mas também o ranking é com os mesmos tipos, né? Então, a gente tem beleza e bem-estar em primeiro lugar, saúde em segundo lugar. Terceiro, acho que é meio que óbvio, né? É parte de finanças, aqui a necessidade é maior por produtos ligados a finanças, vem antes de relacionamentos, e por fim, temos produtos de e-commerce. Então, dessa forma, seguindo essas cores, até para vocês entenderem um pouco aqui na comunicação, as cores aqui, elas seguem na comunicação, mostrando que são produtos ou serviços ou atividades ligadas ao humano, e o que é mais azulzinho, ligada a uma operação mais fria, tá? Então, nos Estados Unidos, a busca, né, e no Brasil, por produtos mais ligados ao humano, que necessita de empatia de algum momento da relação, estão ligados a esses produtos aqui. E, como as pessoas decidem por uma compra na internet hoje em dia? Por vendedores, por chatbot ou AI, por indicação de influencers, por indicação de pessoas comuns? Se vocês responderem essa pergunta diretamente a vocês, assim, fazer uma análise nisso, talvez alguns de vocês falem, não, eu compro mais por vendedor, ou por chatbot, por AI. Outros de vocês vão estar falando assim, não, eu prefiro comprar por indicação de influencer, ou por uma indicação de alguma pessoa comum, conhecida. Saiba que aqui, dependendo da forma que você está respondendo aí, como você mais compra, né, pela internet, hoje em dia, se você estiver nesses 2 pontos aqui, você vai estar, né, realmente se relacionando bem, possivelmente, com os chatbots, com a AI te vendendo e você aceitando numa boa, sem a necessidade de pessoas. E quem respondeu por indicação de influencer, indicação de pessoas comuns, certamente é uma pessoa que tem uma tendência grande a sempre ouvir outras pessoas. E dessa forma aqui, a gente já começa a entender, mais para frente vocês vão entender nas dinâmicas, não hoje, mas nos próximos encontros que a gente vai fazer, onde você se encaixa no Digital Hunter e no Digital Angel. Então, ou seja, os vendedores, chatbots que atendem, se você gosta, não vê problema nisso, provavelmente você é um Digital Hunter. Se você quer, né, precisa de indicação de pessoas, sentir que alguém está te indicando, certamente você é um Digital Angel. E aí, assim a gente vai formando os 2 times, tá ok? Então, as pessoas decidem por oferta ou por recomendação. Na parte da recomendação, entendam, é aqui que mora uma zona protegida de trabalho. Então, se o seu trabalho, de alguma forma, vende algo, ou se você pretende trabalhar conosco, né, oferecendo algo para alguém, seja um serviço, seja um produto, seja o que for, partindo de você, se você vende oferta, saiba que a AI vai concorrer bastante com você. Se você vende recomendação, aí o ambiente fica um pouco mais seguro, tá? Então, e como que a gente divide isso nos perfis emocionais, nos perfis neurocomportamentais de cada um, tá? Então, normalmente, hoje,
até hoje em dia, né, vamos fazer assim, uma marca divisória entre o mercado de trabalho até aqui e o mercado de trabalho daqui pela frente, tá? Então, no mercado de trabalho do passado até aqui, dentre esses 5 perfis, um deles é o menos valorizado. Um deles é o que tem mais dificuldade em conseguir emprego. E é um deles que mais tem a necessidade de um emprego. Por quê? Os outros perfis, de alguma forma, conseguem empreender. Esse perfil, dentre os 5, aqui, realmente tem bastante dificuldade para conseguir um trabalho. E vou falar aqui cada um deles rapidamente para vocês terem uma ideia, tá? Então, esse emoji aqui simboliza o inteligente. Quem já trabalhou em equipe, eu trabalho em equipe, sabe que sempre, quando a equipe é grande, você encontra alguns perfis como esses daqui. Tem aquele que é o inteligente, normalmente, né, ele usa óculos, não que eu seja, tá, gente, eu só pus... Mas, enfim, o inteligente é o nerd, né, é aquele que geralmente está na área de TI, está na área de tecnologia, é aquele que gosta muito de criatividade, aquele que está ligado a coisas fora da caixa. Então, esse é um perfil. A gente tem um perfil amoroso. O amoroso é aquela pessoa que está sempre brincando, está sempre falando, fazendo as pessoas se sentirem bem, ela está sempre preocupada com o ambiente ficar bom. Então, é uma pessoa que não é muito ligada a tarefas pesadas, é uma pessoa que não é muito ligada a metas, é uma pessoa que não é muito ligada a dinheiro, é uma pessoa que é ligada em pessoas. Então, o amoroso, dentro das equipes tradicionais de trabalho, é o que menos é valorizado normalmente, é o que menos alcança cargos, né, cada vez melhores. É aquele que, normalmente, se um chefe tem que decidir, é ele que é o dispensado. Porque esse outro aqui é o desconfiado, que normalmente é o que se torna a liderança. Tem os vaidosos, que são aqueles que adoram se aparecer, que adoram ser o número 1, que adoram competir. Então, esses daqui são, de forma histórica, os mais ligados à área de vendas, e esses daqui são aqueles, os raivosinhos, né, que estão sempre discutindo ali, estão sempre bravos ali, parece que estão sempre a ponto de explodir. Esses são muito ligados ao perfil operacional. Então, nos 5 aqui, esses são os que criam, esses são os que atendem, ou seja, que estão sempre dispostos a fazer pelas pessoas, fazem até de graça, né? Não se preocupam muito com dinheiro. Esses daqui assumem os cargos de liderança, que são os desconfiados, o justo, que ele nem é muito emocional e nem é muito racional, ele está ali no meio dos dois. E temos aqui o raivoso, né? ou enfim, o operacional, que faz as tarefas difíceis, reclamando ou não, mas é aquele que sempre leva a carga dos outros. E esse daqui é o vaidoso, que normalmente está distribuindo carga aqui para os outros e sendo, né, o que mais aparece. Então, esse é o perfil normal. E quem normalmente, né, ganha menos é esse perfil aqui. Só que tem uma coisa acontecendo, tá? A AI, com esse novo ambiente de trabalho, a posição que a AI não vai substituir é justamente o dessa pessoa aqui, ó. Então, vai acontecer uma virada de jogo. A pessoa que hoje, até aqui, era a pessoa menos valorizada dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, é a que vai ter a posição mais necessitada para atender as pessoas que dependem de outras pessoas para fazer negócios. Então, é a partir daqui que aparece uma grande oportunidade de trabalho. Como eu disse, onde a gente tem aqui o humano trabalhando. Então, se você tem o humano trabalhando aqui, você vai ter ali um ambiente mais garantido de trabalho. Se você tiver um ambiente de trabalho mais frio, pode entrar, né? Então, gostei. Então, nesse outro ambiente aqui, você vai ter uma operação aqui mais fria. Então, nesse caso aqui, é onde dificilmente essas 3 pessoas, esses 3 perfis aqui vão dar muito certo. Normalmente, nesse ambiente aqui, é onde vão ter maior competição com a AI. É uma boa notícia para uns, talvez para outros não, mas é aqui onde as coisas vão acontecer de uma maneira bem rápida, né? Porque já está acontecendo. Aqui a gente tem, o que eu tenho para passar para vocês? Tem como a gente atender e ajudar sem ficar refém do algoritmo da AI. As empresas têm como continuar atendendo, mantendo pessoas dentro delas sem ficar refém do algoritmo? Sim. O que as pessoas hoje mais buscam para satisfazer suas dores e desejos? O que mais elas procuram? Aqui é o que eu disse. Então, elas procuram produtos ligados aos relacionamentos, produtos ligados à beleza e bem-estar, produtos ligados à saúde. Então, não tem jeito. Aqui é um ambiente mais quente, é onde realmente as pessoas vão estar mais presentes. Qual é a margem média que você pode ganhar recomendando? Lembro,
não ofertando, não vendendo, somente recomendando, encontrando o lead, recomendando e fazer algum estímulo que seria a abertura de porta. Só isso. Então, você tem aqui livros, você teria uma média de 11,75 em cada livro. Treinamentos, 36,75, porque o percentual aqui é de 25%, que é um infoproduto. Você tem aqui mentorias, 249 dinheiros para fazer isso. Sinceramente, vamos pensar assim, ou melhor, aqui o cálculo está aqui embaixo, fica mais fácil explicar. Aquilo que envolve um serviço com horas específicas, 10% a margem. Então, numa consulta, 8 dinheiros, ou 8 dólares, se for na América, e tratamentos, no caso aqui, 99,70 para cada tratamento, tá? Então, conversões, aonde que fica interessante. Mas qual a projeção? Quanto eu posso ganhar fazendo isso, Beto? Quanto tempo eu preciso fazer isso? Tempo é uma coisa relativa. Cada um tem uma quantidade de tempo disponível para começar, e à medida que o negócio vai dando certo, a pessoa vai aumentando, isso é natural. Então, falar sobre tempo é uma coisa difícil para falar para vocês o quanto vocês precisariam despender de tempo para poder gerar negócio. Mas agora, deixa eu falar para você, contatos, aí eu tenho base. Então, o que eu mostrei aqui atrás sobre o ChatGPT, dando os percentuais para cada 100 contatos que você pode gerar de negócio, por aqueles caminhos que a gente mencionou e que a gente vai ajudar você a operar isso com a gente, então aqui fica mais fácil eu falar. Então, se você fizer, não 100 contatos, mas fizer 1000 contatos, considerando apenas 3%, 3% está muito abaixo do que os percentuais que eu mostrei aqui, tá? Aqui, ó, 3% é o mínimo, porque se você pegar na média aqui, é de 10% a 15% a média, né, de conversão. Mas vamos seguir nos 3%, bem baixo. Então, esses seriam os valores. Se você vender produtos de low ticket, ou seja, tickets mais baratos, você vai ter uma média de 1.100 dólares para esse produto, para essa operação, tá? Se você fazer isso com um ticket médio, você tem aqui uma remuneração de 2.990, ou seja, para cada 1.000 contatos, se converter apenas 3, para cada 1.000 contatos, só converter apenas 3, essa é a média de ganho que você vai ter em 30 dias, ok? Então, e nesse caso aqui, high ticket, né, tá aqui, ó, se você fizer 3%, 30 dias, né, tá aqui eu estou comentando também, pelo menos um deal na média por dia. Então, nessa situação aqui, você vai ter no high ticket 7.500 dinheiros, ou dólares, né, ou reais, se você for ofertar para o público brasileiro. Aqui a gente tem uma outra empresa, aqui é um outro cliente nosso. Então, esse cliente aqui, é o que eu falei para vocês, é o que trabalha com manutenções de todos os tipos nas casas. Pintura, encanamento, elétrica, parte de TI, parte de faça você mesmo, ou seja, aqui é um pacote, tem mais coisas atrás disso aqui, mas esse tipo de produto ou serviço, ofertando para os americanos através de membership de 35 dinheiros por mês para cuidar de uma casa, é muito barato. 79,97 por mês também é muito barato um plano de saúde para casa. E aqui você tem 159, né, que é o plano mais caro, que é o que tem mais benefício, é o outro valor do membership. Se você oferecer isso aqui para proprietários de casas, de lojas imobiliárias, facility managers, franqueadores, ou seja, tem uma escala e a gente ensina a fazer isso de acordo com as diretrizes do próprio cliente, você consegue ter esse tipo de remuneração aqui. Então, a primeira mensalidade para cada negócio fechado no membership é do vendedor, tá? Não vou falar do vendedor, na verdade, do Hunter ou do Angel. Enfim, que é o vício, né, do passado. Então, se você tem a oferta para esse pessoal e a gente dá esse caminho em cima do algoritmo para você alcançar os leads de uma maneira mais rápida, então, se você fizer a mesma taxa de conversão para low ticket, que é o de 34, você tem 1.050 dólares por mês. Você fizer no médio, né, que é o 79, 2.400, se você fizer no maior, 160, 4.800. É um dinheiro bem interessante para trabalhar em dólar, fazendo só o que eu comentei para vocês ali. Recomendação no ambiente digital, buscando pelos caminhos que a gente vai sugerir a vocês e que vocês vão desenvolver por conta própria, com as habilidades que vocês já têm. Com essas estratégias juntadas, não é nada difícil fazer uma conversão média de 3% de taxa, tá? Então, essa é uma outra forma. Aqui a gente tem um outro exemplo de negócio que você pode ofertar da mesma maneira que os outros, tá? Indo pelo algoritmo, encontrando as pessoas. Esse aqui são os planos de atendimento da Angels. Então, quando a gente pega um negócio, um cliente
para atender, esses são os planos que são apresentados para eles. Então, são planos de 1.240 dinheiros até o mais barato é de 340 dinheiros. Então, esses esses cinco tipos de plano permitem você ter, sobre a primeira mensalidade, um percentual de ganho. E basicamente é o seguinte: então você tem 310 para o modelo de plano startup, 170 para o outro, 310, 485 e 85. Ou seja, os valores aqui de recompensa, de remuneração para cada negócio gerado por recomendações na internet que você faz para leads quentes, você pode ter esses ganhos aqui. Low ticket, 2.550. Médio ticket, 9.300. High ticket, 14.500. Ou seja, são valores bem atraentes, ainda que sejam em reais no Brasil, também são bem atraentes, mas não vejo fazer sentido buscar empresas do Brasil se você pode ter todos os caminhos conosco aqui para alcançar empresas na América, tá? Então, nesse ponto aqui, vocês também têm uma outra forma de rentabilizar. E, por fim, a gente tem o Synapse. Synapse é a plataforma que eu falei de investimentos imobiliários, ok? E essa plataforma, ela traz para vocês aqui 3 tipos de membresia, 3 tipos de formas de ofertar soluções para quem quer investir em imóveis, tanto para quem já é aqui da América, quanto para quem é aqui para quem é aí do Brasil, tá? Então, se você pegar na mesma taxa de 3%, converter 30 deals, você vai ter aqui $2.600, vamos falar assim, de recompensa de ganhos. Você tem $4.500 de recompensa de ganhos por ticket médio e tem aqui 5.600 para ganhos de ticket alto. Ou seja, são valores bem atraentes para a América, tá? Uma pessoa que ganha aqui 5.600 na América vive bem, não vive mal, não. Consegue pagar casa, consegue pagar as contas, pagar seguro, pagar tudo mais de uma maneira muito tranquila. Imagina vocês tendo a possibilidade de ganhar isso no Brasil. Basta vocês se habituarem a encontrar os leads dentro dos caminhos que a gente vai ajudar vocês, dentro das habilidades que cada um de vocês tem para poder realmente fazer esses negócios acontecerem, tá? Então, perder tempo em trabalhos que pagam pouco, né, ou não fazem feliz, te fazem infeliz, é um erro, e eu acho que isso vocês podem parar a partir de agora, porque vocês têm a oportunidade de mudar isso, tá? Custa caro, né, e leva vocês a grandes frustrações. A base do que a gente vai ajudar vocês a se encontrarem dentro desse ambiente de trabalho eu já mencionei. Os 2 tipos de trabalhos aqui são para pessoas que são mais racionais, são mais competitivas, são caçadoras, são os hunters, e para pessoas que são mais emocionais, são aquelas pessoas que normalmente as empresas não valorizavam quanto mereciam, e agora vão precisar dessas pessoas. Então, a Angels Digital Marketing, a nossa empresa, vai abrir as portas para vocês encontrarem essas empresas, gerarem negócios para elas com tudo aquilo de humano que vocês carregam dentro de vocês. Seja vocês um hunter, que carrega às vezes mais a racionalidade, ou para vocês que são plena e puramente emocionais, que vocês realmente gostam, fariam de graça o atendimento, a prestação de socorro para uma pessoa sem ganhar nada por isso. A única diferença aqui é que a gente vai fazer vocês ganhar por quê? Dessa maneira que a gente vai trabalhar, somente recomendando, que é o que você já faria de graça, você vai ter dinheiro por trás disso, porque basta pegar o link lá e mandar um link, como se fosse um link de afiliado, que para quem já é da área digital aí já sabe, a gente vai estar ajudando nessas estratégias de como alcançar o lead quente, tá? Os 6 caminhos aqui que a gente tem são esses, tem outros, mas esses aqui já é o suficiente para dar uma noção para vocês do que é. E basicamente é isso.